cumprida. A partir de agora, os jogos eletrônicos vendidos ou baixados de graça pela internet devem ser classificados por idade. A portaria do Ministério da Justiça, que entra em vigor nesta quarta-feira, também determina a classificação dos programas da TV por assinatura. As próprias empresas vão avaliar o conteúdo. No caso da TV aberta, está nas mãos da Justiça decidir se o governo pode continuar classificando os programas de acordo com a faixa etária e o horário de exibição. Nesta sala do Ministério da Justiça, videogames, filmes e programas de TV são classificados. Os técnicos avaliam o conteúdo. Cenas de violência, sexo e uso de drogas indicam a faixa etária a que o programa é recomendado. Uma determinada cena pode causar bastante impacto e outra menos impacto. Por exemplo, na questão do sexo, né? Nós temos uma nudez completa, temos nudez velada, temos a possibilidade de haver somente a insinuação de sexo e tem algumas outras em que chega a ter sexo explícito. Depois de classificados, os programas impróprios para menores de 12 anos só devem passar após 8 da noite. 14 anos depois das 9, 16 anos, 10 da noite. E os inadequados para menores de 18 anos devem ser exibidos entre 11 da noite e 6 da manhã. A pena para a emissora que descumprir essas faixas de horário está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Multa e suspensão da programação por até 2 dias em caso de reincidência. Para que a criança e o adolescente ela esteja protegida de programas, de filmes inapropriados para a faixa etária dela e para o desenvolvimento físico, né, mental, cognitivo e biológico também da infância e adolescência. Nós temos pais, mães que trabalham fora de casa e é importante, portanto, que a gente tenha um horário de restrição, de proteção da criança e adolescente, porque o adulto não está ali o tempo inteiro com a criança, com seu filho. A classificação indicativa e as faixas de horário também são comuns em países europeus e nos Estados Unidos, segundo a Unesco. Tanto a legislação internacional do Sistema das Nações Unidas como de diferentes democracias autorizam e não consideram isso uma afronta à liberdade de expressão estabelecer um horário de proteção à criança no cômputo geral da programação. Mas o Partido Trabalhista Brasileiro questiona. O PTB pediu ao Supremo Tribunal Federal que decida se as faixas de horário devem mesmo ser obrigatórias. A família, que é o seio, que é o principal seio da nossa sociedade, ela sim que deve determinar o que os filhos podem ou não ver. As emissoras de TV apoiam a ação e acham desnecessária a multa de até R$62 mil. Essa multa nunca foi aplicada a nenhuma emissora, o que mostra que as emissoras costumam, sim, cumprir as determinações do Ministério da Justiça. As TVs consideram as faixas de horário da classificação indicativa uma medida autoritária. Classificação indicativa conforme feita pelo Ministério da Justiça hoje é forma de censura. Isso está consagrado na nossa Constituição. Proteger crianças é um dever da família, da sociedade e do Estado. No Supremo, os ministros Dias Toffoli, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Aires Brito votaram contra o horário obrigatório. Mas o julgamento foi interrompido por um pedido de vistas do ministro Joaquim Barbosa. A polêmica repercute no Senado. Eu espero que esse pedido de vista signifique um voto discordante e que esse voto discordante seja capaz de estabelecer um novo convencimento no Supremo. Conforme a decisão, que parece que vai ser majoritariamente a favor do pensamento do PTB, realmente nós teremos uma democracia mais ampla e, sobretudo, a valorização da decisão familiar sobre o futuro dos seus filhos. Toda essa polêmica deixaria de existir se uma lei de 2001 fosse cumprida. Ela prevê a instalação nos televisores de um equipamento que permite aos pais bloquear os programas que eles não querem que os filhos vejam. É o chamado V-Chip. A indústria não produziu os televisores com o dispositivo de controle e as emissoras também não fizeram muita questão de adaptarem suas programações para essa possibilidade de controle. O Supremo Tribunal Federal ainda não marcou a data para retomar o julgamento sobre as faixas de horário da classificação indicativa. Na nossa página na internet você pode rever as principais reportagens desta edição. O Jornal do